para quem está aqui pela primeira vez, nós todas as quintas-feiras nós fazemos uma live voltada para o público de representantes. E qual é o objetivo, gente? É realmente ajudar a profissionais que têm interesse em ingressar nesse mercado ou até se capacitar ainda mais, tá? É uma área, é um segmento encantador, né? Para quem gosta do comercial, para quem gosta de estar em contato com a gente, para quem gosta de um trabalho mais dinâmico, aos farmacêuticos que estão ali totalmente imersos no laboratório, né? É bem diferente, realmente é algo mais dinâmico, né? No sentido de comunicação, de estar em contato diariamente com pessoas diferentes. É super desafiador no sentido de metas, né? Resultado. Então você se desenvolve muito. É uma área assim fantástica. Eu sou suspeita para falar porque eu atuo diretamente, né? Mas o pessoal às vezes até pergunta, Alan, tu prefere laboratório ou a parte comercial? Eu me dividiria ao meio, porque eu amo os dois. Mas aqui o foco é representante de laboratório. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre processo seletivo, né? Processo seletivo é algo que pega muita gente, às vezes pessoas super qualificadas, mas tem essa dificuldade de ingressar por determinadas etapas do processo seletivo, né? Então, o que eu vou falar aqui é baseado em dois pontos, tá? Eu acredito que tem algumas pessoas novas, inclusive vai para o canal também, e é interessante que vocês conheçam um pouquinho nossa área de atuação para saber por que eu estou falando isso, né? Porque eu estou trabalhando esse tema. Sou farmacêutica, não tenho nada a ver com RH ou não tenho nada a ver com a parte de psicologia, né? Mas um dos nossos serviços que a gente oferece é gerenciamento de visitação médica, né? Dentro do nicho de farmácia de manipulação. E nós também trabalhamos com recrutamento e seleção, tá? Nós já fizemos vários recrutamentos e seleção. Não sou eu que conduzo, na verdade, nós temos parceiros que conduzem os nossos processos, tá? E eu, particularmente, nunca participei de processo seletivo para representante. Por quê? Porque eu atuei como representante há um tempo atrás, mas eu não participei por essa etapa de processo seletivo. Eu atuava em uma farmácia e fazia visitas, né? Além de outras atividades. Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês é baseado na minha experiência como gestora e nos nossos processos seletivos e também nos processos seletivos dos nossos alunos, tá? Os nossos alunos dos cursos de representantes, que a gente assim não mede esforços para ajudá-los, né? Eles participam de muitos processos para a indústria também. Então, eu tenho muito conhecimento também no processo seletivo voltado para a indústria farmacêutica, porque os nossos alunos estão constantemente participando. Inclusive, o Antônio, né, da turma 7, foi contratado atualmente, né, por uma indústria farmacêutica, né? E cada aluno tem uma experiência diferente com uma empresa diferente, tá? E eu vou falar, o que eu vou conversar aqui com vocês hoje é baseado nisso, na minha experiência como gestora que conduz processos e na experiência que os nossos alunos têm com os processos voltados para a indústria farmacêutica. Ok? Vamos lá? Então, gente, processo seletivo para representante, eu particularmente, quando eu executo, tem um certo nível de dificuldade, se torna cansativo. Por quê? Porque representante de laboratório, nós podemos trabalhar com várias nomenclaturas, né? Representante de laboratório, propagandista farmacêutico,
propagandista médico. O representante de vendas, ele pode até trabalhar pode trabalhar com visitas médicas também, mas ele também visita PDVs. E tem alguns cargos que são voltados totalmente para visita em PDVs. Mas, enfim, todos esses cargos, né, essas vagas relacionadas à indústria farmacêutica e ao mercado de manipulação, ao mercado farmacêutico na área comercial, são cargos que é de alto investimento para a empresa, né? Por quê? Porque ele não vai considerar só o seu salário, tá? Ele vai fornecer ajuda de custo para você ficar rodando, né? Ficar prospectando os clientes, você vai desenvolver uma área comercial que a gente fala externo, né? Você não vai ficar dentro da empresa, você vai ficar na área externa mesmo, visitando, circulando a sua região, tá? Dependendo eu tenho alunos que atuam em Fortaleza, mas 2, 3 vezes na semana, no mês, vão para interior, né? Então, muitas vezes você precisa viajar e tudo mais. Mas voltando para a questão do custo, então é um cargo que requer muito investimento, né? Além do seu salário base, tem as comissões ou premiações, ajuda de custo com alimentação, ajuda de custo com combustível. Algumas empresas fornecem inclusive o transporte também, tá? Então, a empresa ela precisa ser muito assertiva. Por quê? Porque ela vai investir com treinamento, ela vai investir todo um tempo, vai treinar aquele profissional, tá? Para atuar em campo e levar a marca dele, tá? Então, para a empresa se torna muito oneroso se não der certo, né? Se você, por um acaso, decidir que não vai ficar, tá? Então, gente, por isso os processos seletivos voltados para representante de laboratório, propagandista farmacêutico, representante de vendas no mercado farmacêutico, normalmente, de forma geral, são bem criteriosos, bem exaustivos e requer realmente um preparo, né? Desde a formação, a elaboração do seu currículo, o currículo vai fazer toda a diferença para você ser convocado para o processo até a etapa final, tá? Por isso que no nosso curso de representante de laboratório, né, 25% dele é destinado a recrutamento e seleção. A gente conta com a parceira, né, a Isabela Edson, que é diretora da Agir, a empresa de consultoria organizacional, executa processos seletivos também. E ela, inclusive, próxima semana ela estará conosco, tá? Me perdi, gente. Mas voltando, então, a gente trabalha com várias etapas, né? Se você tem interesse em entrar nessa área, você tem que realmente se preparar, né? Para, no mínimo, ser chamado para o processo, tá? Então, você tem que trabalhar muito bem seu currículo e treinar, se capacitar para se destacar durante o processo, tá? Quais são as etapas dos processos? Eu vou falar primeiro a do nosso processo, tá? Como é que a gente executa os nossos processos seletivos para representante. O nosso constitui em 4 etapas, tá? Normalmente, em farmácias com manipulação, pode ter processos mais complexos como o nosso e pode ter uma simples entrevista. Tem até uma empresa, né, que está fazendo o processo com a base de entrevistas mesmo, tá? Mas falando do nosso processo, como é que ocorre, tá? São 4 etapas, como eu falei. A primeira etapa é uma entrevista. Na realidade, existe o RH, ele faz toda uma triagem de currículo, né? Essa análise de currículo é muito rápida, né? Então, o seu currículo, por isso que seu currículo ele tem que estar muito claro. A gente inclusive, já teve uma live só de currículo.
E tem que chamar a atenção do prescritor. Essa seria a primeira, mas eu nem conto. Mas uma vez que o seu currículo é triado, aí a gente trabalha mais 4 etapas. Então, nós convocamos os candidatos dos currículos triados. Dependendo do perfil que a empresa pede, a gente convoca em torno de 40 pessoas, 40 profissionais. Uma turma a gente prioriza o pessoal do nosso curso. E uma outra turma a gente chama pessoas que não são da área, não são do nosso curso, né? A gente dá oportunidade também para pessoas que não são do curso, que não fizeram parte do nosso curso, tá? E aí, a gente faz uma triagem através da entrevista coletiva e a gente faz também, aplica uma prova. A prova, normalmente, de conhecimento, são perguntas abertas, né? Para avaliar teu comportamento diante de determinadas situações e uma prova de raciocínio lógico, tá? Na segunda etapa, nós trabalhamos uma dinâmica. Normalmente essa dinâmica é uma dinâmica de vendas, né? Então existem vários tipos de dinâmicas de vendas. Tem uma que você vende um produto que tem uma certa dificuldade, uma TV queimada, algo do tipo, a psicóloga que aplica, enfim. Uma pasta de alho, coisas assim, produtos bem complexos, né? Que tem um certo que eleva o seu grau de dificuldade. E ali, gente, nas dinâmicas dos processos seletivos no geral, avalia o quê? Avalia a sua habilidade em vendas, capacidade de persuasão, postura, tá? Desde a primeira etapa, muito cuidado com sua apresentação, trabalhe o seu marketing, tá? Se você quer atuar como representante, já vá vestido de representante, trabalhe de forma mais... sua apresentação mais social, sapato fechado, mulheres evitem sandálias, né? Então, muito cuidado com sua apresentação. Então, mas voltando para a segunda etapa, dinâmica, né? Normalmente a gente avalia a sua habilidade em vendas, tá? E a terceira etapa já é uma entrevista individual. A entrevista individual leva de 30 a 40 minutos, né? A gente conhece mais profundamente o candidato. O salário, gente, na maioria dos processos é trabalhado a partir da terceira etapa ou até na fase final ou só depois de ser contratado. Então, o salário normalmente, questão salarial, não é conversado nos primeiros momentos, tá? Até porque às vezes a empresa ela não tem salário fechado, então ela trabalha com a negociação, avalia a pretensão salarial do candidato, né? E aí, a gente trabalha, então, a terceira etapa é entrevista individual, tá? E a última etapa é quando nós encaminhamos o candidato para a empresa, né, que está fazendo o processo. E nessa última etapa, você vai fazer uma simulação de visitação médica, tá? E antes a gente fornece todo o material, né? Um ativo. Em alguns casos, a gente fornece treinamentos, outros não. Mas a gente dá todo o suporte para você se preparar para essa simulação com o seu gestor, com o diretor da empresa, tá? Com o diretor da empresa presente, certo? Então, normalmente, a gente faz com essas etapas, a gente muda uma coisa ou outra, vai depender se for... isso eu estou colocando aqui em Fortaleza, né? Que é a nossa região, mas nós fazemos também processos seletivos à distância. E aí, algumas etapas, né, como dinâmica de grupo, fica inviável. Então, a gente dota de outras ferramentas para a escolha do candidato à distância, tá? Inclusive, Skype e WhatsApp, chamada de vídeo pelo WhatsApp, é uma super tendência. Muitos candidatos
muitos dos nossos alunos estão participando de entrevistas online, tá? Nós, inclusive fazemos, quando é outra região, a gente faz online também, certo? Existem testes de perfil comportamental online também. Durante essas 4 etapas, muitas vezes na segunda, algumas na última etapa, a gente faz um teste psicológico, tá? Ou uma avaliação de perfil comportamental, que pega muita gente, certo? E o nosso processo ocorre dessa forma, tá? Na indústria farmacêutica é mais complexo, tá? Não existe não existe um processo padrão. Cada indústria tem sua conduta. Muitas vezes o RH inicia, né, o processo e depois de uma boa triagem. Primeiro, uma forma de entrevista, por exemplo, o RH faz a triagem, né? Normalmente, as indústrias, elas são empresas de médio a grande porte, né? Então, elas possuem um RH, um setor de RH interno. Elas não... Algumas até terceirizam, né, essa parte de recrutamento e seleção, mas a maioria tem seu RH. E o RH, além de fazer a triagem de currículo, ele já faz uma triagem via telefone. Ele liga para o candidato, tá? E já faz alguns questionamentos para o candidato, confirma, por exemplo, se o candidato não tiver carro e ele já for para a entrevista com o GD, perde o sentido se a vaga precisar que ele tenha carro, tá? Então o RH ele já faz essa triagem inicial em uma entrevista por telefone mesmo, tá? E depois os próximos passos vai tanto para dinâmicas, ocorrem dinâmicas, como avaliação de perfil comportamental, assim como entrevistas também, tá? Você primeiro faz uma etapa com o gerente distrital, posteriormente, uma vez você é aprovado, você faz a etapa com o gerente regional, tá? Muita gente passou nas etapas com os gerentes, inclusive os gerentes adoraram o perfil, mas quando vai para avaliação comportamental, tem uma empresa... Boa noite, Adriana, tudo bem? Tem uma empresa que teve até um aluno nosso, um caso de um aluno nosso que passou por várias etapas, até nas entrevistas, mas quando foi para avaliação de perfil comportamental, um testezinho chamado Talent, não passou. Alana, o que é que eu tenho que fazer para passar nesse processo? Gente, qual é a dica que eu dou para esse processo seletivo? Você ser o mais você possível, tá? Você ser mais claro possível, você ser o mais verdadeiro possível, tá? E perfil comportamental não tem muito o que trabalhar, né? Ele avalia se você está dentro do perfil que a empresa quer ou não, certo? Dentro dessas etapas, você pode também fazer apresentação de cases, né? Eles te dão uma situação, essas etapas com os gerentes, tá, gente? Gerente distrital, gerente regional. Então, eles podem te dar uma situação, né? Que eles te dão dados numéricos, dados mercadológicos mesmo, da linha deles, né, da própria empresa, situações reais mesmo, tá? E aí, a partir dessas situações, o ranking dos produtos dele, painel de prescritores, qual é a cobertura que está na região, né, nesse CEP, que é a região, são tipo blocos, né, da região, quantos médicos, quantos prescritores tem no painel até então, e aí quais são as estratégias que você vai fazer para melhorar números específicos de um produto. Então, a gente chama de estudo de caso, né? Então, ele vai te dar, muitas vezes eles podem te dar com antecedência, né? Para você estudar, preparar uma apresentação, tá? Ou ele pode fazer uma dinâmica na hora mesmo, certo? A outra
dinâmica que você pode ter é uma simulação de visita. Simulação de vendas do próprio produto do laboratório. Então, o que é que eu sugiro para você? Vai participar de um processo seletivo de um laboratório X e estude todos os produtos daquele laboratório, porque ele pode te dar uma situação para você vender, tá? Nessa simulação da visitação, muito cuidado, tá? Quando a gente trabalha, lá no nosso curso, inclusive, a gente costuma utilizar os papers, né? Que são mais utilizados no mercado de manipulação. Mas na indústria, normalmente se utiliza tablet. Então, até como a sua postura, a gente sabe que, principalmente que você não é da área, você não vai ter o grande domínio sobre farmacologia, por exemplo. Isso você vai receber todo um treinamento. Mas nessa simulação da visitação em si, o que é importante você fazer? Não falar o nome do medicamento errado ou do ativo errado, tá? Lógico que você não vai dar um show de farmacologia ali, você vai ter uma certa limitação, mas a sua comunicação, a forma que você está se comunicando, a trabalhar a persuasão, eles avaliam a empatia que você tem, tá? O poder de relacionamento, tudo isso vai ser avaliado na simulação da visita, tá? O nome. Vou já falar, Érica. Boa observação. Vou dar uma resumida, gente. A parte eu falei do nosso processo, né? Como ocorre. E falei num geralzão sobre a indústria. Mas agora eu vou falar de uma etapa que aconteceu com uma indústria farmacêutica com um dos nossos alunos, tá? Vou falar o passo a passo dessas etapas, mas varia de indústria para indústria. Então, normalmente você cadastra seu currículo no site, pode ser da própria indústria, ou no Vagas, ou no LinkedIn, tá? Dependendo da empresa, lá você já pode receber algumas perguntas. Oi, Fran. A Fran, nossa aluna, né? Ela hoje estava me perguntando em qual das empresas atuar, né? Então, assim, tem algumas pessoas que estão aí na dúvida em que empresa atuar, né, Fran? E aí, gente, voltando para essa questão do... agora eu vou falar sobre as etapas, né, no geral. Então, durante o cadastro do seu currículo, já podem surgir perguntas, então você responde as perguntas lá. E depois, esse caso específico, tá? Que ocorreu com a nossa aluna. Ela foi para uma entrevista ligaram para ela, né? Que foi a própria gerente, ligou, não foi o pessoal do RH. Em algumas empresas quem liga é o RH, mas esse caso foi um gerente que ligou para ela e fez uma triagem, perguntou o histórico profissional, porque ela queria ser representante, o que é que atraía nessa vaga, se ela tinha carro, se ela... várias perguntas, tanto para o âmbito pessoal como profissional. Então, ela fez já uma triagem via telefone. Essa triagem pode ser via Skype, né? Alguns gerentes, eles preferem fazer olho a olho, mesmo que seja à distância, mas pelo menos vendo o candidato ali, tá? Ela passou nessa entrevista por telefone, recebeu o feedback e ela foi para a entrevista presencial, tá? Então, quando você vai, mais uma vez, quando você vai para a etapa presencial, gente, muito cuidado com sua vestimenta, tá? Tem empresas que têm todo um padrão de vestimenta, outras não, mas você tem, no mínimo, as meninas com uma maquiagem, né, neutra, né? Mas você tem que ir maquiada, né? Não vá com a cara limpa. Cabelos escovados, tá? Os acessórios, procure também trabalhar com acessórios mais discretos, certo? Unhas feitas, sapato fechado, tá? Então, tudo isso é avaliado na parte presencial, certo? Então, essa entrevista presencial,
Além do gerente te fazer várias perguntas, você pode também passar por algumas dinâmicas que eu já falei, mas vou falar novamente, até porque tem gente que está entrando agora, né? Apresentação de um produto, esse foi um caso que ocorreu real, né? Eu estou falando aqui as etapas. Então, entrevista presencial, vendas de um produto e a simulação da visita. Normalmente eles te dão um tempo, no caso dela foi um tempo de 10 minutos, tá? E você recebe, após essa etapa, ela recebeu um feedback por e-mail. Queria também fazer uma ressalva para essa questão do feedback por e-mail, tá, gente? Inclusive, já vi aluno perder oportunidade por essa questão de e-mail. Se você tem um e-mail, um Hotmail da vida, né? Que chega tudo que é propaganda, várias é aquele e-mail que é poluído, né? Chega muita coisa, fica ruim para você visualizar. Às vezes lota a sua caixa, né? Você não recebe mais, você não consegue mais receber e-mail e gente, eu já vi gente perder a oportunidade por conta de e-mail, tá? Se você tem um nome muito pessoal no e-mail, mude, deixe um nome mais profissional, crie um e-mail só para você receber currículo, tá? Ou só um e-mail somente profissional, para você enviar currículo, se for o caso, e receber feedback de empresa, tá, gente? O mesmo falo para o WhatsApp e telefone. No currículo tem um WhatsApp e telefone atualizado. Tem empresa que entra em contato pelo WhatsApp. Então, tem gente para quem... Vixe, gente, vai já descarregar. Para quem tem uma foto muito pessoal no WhatsApp, muito cuidado, tá, gente? E tá fazendo entrevistas, enviando o currículo. Então, depois que ela fez essa entrevista, ela recebeu feedback por e-mail e foi fazer o quê? Teste comportamental. Esse teste que ela fez foi o PIR, PIR, e é um teste de integridade ética, certo? São feitas várias perguntas, você pode responder marcando ou falando. Ele avalia também o seu olhar, todo o seu comportamento, tá? Normalmente eles te dão 24 horas para fazer. Então ela passou nesse teste comportamental, tá? E depois ela foi para uma última entrevista. Nessa etapa, ela especificamente participou, gente, por 3 entrevistas. E a maioria das entrevistas são feitas perguntas muito parecidas. Isso é muito testado. Por isso que quanto mais íntegro você for, mais as chances de você ser aprovado, certo? Durante o processo, normalmente avalia-se. Anota aí. Se seu nome está no SPC, tá? Se seu nome está sujo, você é eliminado. Se você tem multas, tá? É avaliado também. E a parte criminal, né? Sua ficha criminal também é avaliada. Esses 3 pontos, tá? Então, é importante, tem muitas pessoas que são eliminadas aí. Se você já foi empreendedor, abriu um negócio, tiver CNPJ aberto, também tem empresas que eliminam, tá? Outras não, varia de empresa para empresa, mas tem empresas que não contratam candidato com empresa aberta, tá? Ok? É importante também. Carro, muitas vagas pedem carro, é importante ter. Saber dirigir, nem se fala, gente. Eu tenho até representantes que não dirigem, mas quando a cidade é muito pequena, tá? Dá para você se locomover com transporte público, mas não é uma realidade. Foge aí um pouco do padrão, tá? Eu acho que é isso, gente. Essas são as etapas do processo seletivo. Se você é gestor de farmácia, faça realmente um processo seletivo bem criterioso para você não perder tempo com um candidato que muitas vezes não se encaixa no perfil. Então, o processo seletivo, gente, sim, é algo para quem está do outro lado é desgastante, mas reduz o meu tempo e o seu. Por quê? Já aconteceu de chegar na última etapa, o candidato falar: não, eu não trouxe a apresentação porque não deu tempo, eu não fiz a apresentação porque eu não vou fazer a simulação porque não deu tempo para eu estudar. Oi? Gente, se você
não está preparado para participar de uma etapa, né, de uma simulação de visita, se você não conseguiu, né, em 2 dias estudar, né, o mínimo que fosse, mais você colocar ali, se mostrar disponível, né, ter força de vontade, enfrentar aquele desafio. Imagina quando você for receber os desafios aí do dia a dia, né? Receber os não de médico, porque não é só flores não, viu, gente? Trabalhar com aquela pastinha, né? Com aquela maletinha é maravilhoso. Quem entra se apaixona, mas é desafiador, né? Eu não vou só fantasiar aqui, né? É um trabalho maravilhoso. Quem entra não sai mais normalmente, né? 99% dos casos. Mas você tem que ralar muito, você tem que persistir, mas é muito gratificante, né? Quando você começa a ter retorno, é fantástico, tá? E é isso, gente. Se preparem para os processos seletivos, tá? Desde a triagem do currículo até a etapa final, vai se qualificando. Se você não tem ensino superior, está em andamento, isso não tem problema, você consegue sim participar de alguns processos, mas alguns processos exigem nível superior, nada que com o tempo você vai se qualificando, tá? Mas começa hoje, começa a se preparar de hoje, de ontem, se é isso mesmo que você sonha, né? É um campo que você pode construir uma longa carreira, né? Tem pessoas que começam como representante e vai para o nível de gerente distrital, gerente regional, tá? E é isso, é um mundo, se você ama o comercial, se você ama a área da saúde, é uma área que você pode construir uma carreira fantástica, tá bom? Vou deixar o meu celular vai já descarregar, né? Mas eu vou deixar aqui as datas do curso de representante de laboratório, que vai ser em março, certo? É um sábado e um domingo, no dia 21 e 22 de março, tá? Então, temos tempo, mas o valor vai ser ajustado, né, a partir de fevereiro. Então, se você tem interesse, garante logo tua vaga. O nosso curso é um dos que tem um custo-benefício maior a nível nacional mesmo, se você for pesquisar, tá? E a gente oferece o melhor. Nós vamos muito além desse final de semana. O final de semana já é uma imersão incrível, mas nós trabalhamos o pós, né? Quem é nosso aluno sabe que a gente não mede esforços para estar ajudando você a ingressar nesse mercado, né? A te preparar melhor para esse mercado. Você ganha um bônus, né? Eu não vou adiantar esse bônus, né? Sobre currículo, eu vou deixar para falar sobre na próxima live. Então, nos assiste na próxima live, que nós vamos ter um convidado especial, que é a Isabela Edson, tá? Então, não perde. E deixa aqui teu comentário, compartilha essa live para aquele teu colega que está desanimado, que quer mudar de nicho, tá? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês, tá? É muito importante pra gente. E nós nos encontramos na próxima live, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, boa noite e até a próxima semana.